né, em nossos processos ali, quando tem vários documentos médicos de afastamento pelo INSS, tem espécies de benefícios também que ajudam a configurar ali o nexo entre a atividade e o trabalho, né, o trabalho-atividade e a doença adquirida. Então, se ficou afastado pelo INSS por tempo lá superior a 2 anos, quando tem uma espécie de benefício B91, por exemplo, já tem ali a caracterização de uma doença relacionada ao trabalho. B91 é o indicador da doença ocupacional, isso? Exato, é da doença, de um benefício previdenciário que tem uma relação direta com o trabalho. E quais são as principais doenças ocupacionais hoje em dia? Nós podemos dizer que LER, DORT, doenças da coluna também, normalmente a pessoa fica ali sentada em posições não ergonômicas, então pode adquirir. Tem também doenças psicológicas, como síndrome de burnout, entre outras ali que a gente pode ter insônia, depressão, decorrente do trabalho. Tem que ficar bem claro isso nos laudos. O senhor tem recebido muitos casos de pedidos de indenização, assim, aumentou nos últimos tempos? Qual é a relação que a gente tem disso hoje? Certo. Por conta até da mudança na forma de trabalho, muito mais sentado em computadores, né? A justiça está sendo bastante criteriosa. A gente recebe bastante situações de LER, DORT, quando o ambiente de trabalho ele não é propício àquela pessoa realizar efetivamente as suas atividades. Normalmente, se, por exemplo, aqueles digitadores que ficam muito tempo ali em atividade digitando, ela vai adquirir fatalmente uma tendinite. E quais são as doenças que às vezes as pessoas confundem, achando que são doenças ocupacionais e na verdade não são? Sim, tem algumas doenças que a própria genética da pessoa, tem aquela questão degenerativa, tem questões também da etariedade, já está numa certa idade, as pessoas vão adquirir algumas doenças que não têm efetivamente relação com o trabalho. Então a gente não pode confundir também questões de doenças que têm aquele nexo direto com o trabalho com aquelas que possivelmente a pessoa já teria ao longo da vida, né? Exatamente, perfeito. Por isso a importância de passar por peritos, né? Existe toda uma investigação até chegar aí ao final de propor um pedido de indenização, né? Uma ação, exato. O prontuário médico, ele já fica descrito bem claro o início, o meio, se finalizou também. Às vezes a pessoa ela é recorrente, né? Fica afastado, volta, melhora, depressão, depois teve ali algum tipo de situação no ambiente de trabalho, um assédio moral, por exemplo, que desencadeia novamente a questão de síndrome de Burnout. É um gatilho, É um gatilho, exato. E quais são os documentos ou o que a pessoa precisa ficar atenta ao longo, né, da sua vida para, no caso, pedir uma indenização? O que ela precisa reunir para apresentar para vocês? Perfeito. A gente sempre pede para elas todos os exames que ela teve em toda a sua fase de problemas psicológicos, seja ele problemas ortopédicos também. A CAT também, que é a comunicação de acidente de trabalho, é muito importante para a gente estabelecer um nexo também e colocar uma responsabilidade maior na empresa. Essa CAT é um documento preenchido pela empresa e encaminhado à Previdência, é isso? Perfeito. Pode ser feito pela empresa, que é o mais comum, porque certo. A empresa você já informa a empresa do ocorrido, mas pode também ser feito por médico particular, a própria Previdência Social consegue também fazer, o trabalhador também consegue fazer essa CAT. Entendi. E aí, a pessoa não tendo guardado, por exemplo, laudos médicos, radiografias, porque nem todo mundo tem esse cuidado, né? Certo. Acaba jogando fora, né? Não guardando esse tipo de documento. Como é que vocês fazem para provar? Fica um pouquinho mais complicado, mas a gente sempre pede para esse cliente, para essa pessoa, atualizar toda a documentação. Sempre tem um prazo para a gente entrar com um processo na Justiça do Trabalho ou outras justiças também, Justiça Civil, Previdenciária, Federal. A pessoa tendo esse documento médico atualizado, a gente vai fazendo ali um dossiê
cria-se um dossiê mais elaborado, melhor, com documentos, para aí sim a gente dar entrada no processo. E sempre com ajuda médica, né? Perfeito. Se o cliente, se a pessoa ela tiver condições de pagar um assistente médico, um auxiliar, para comparecer com ele na perícia, é muito importante, ajuda bastante num processo que ali a gente tem base para impugnar, para se manifestar, para um eventual recurso, caso de improcedência. Vamos explicar isso melhor. Então, quando vocês estão com o processo caminhando na justiça, certo. Isso, a justiça determina um perito médico para comprovar. Aí, se a pessoa tem condições, ela paga um perito médico também da parte dela, para poder os dois conversarem lá, né? Um pela parte no caso, da vítima, né? Da pessoa, e outro pela parte da justiça, é isso? Exato. A pessoa, normalmente, ela contrata ali o seu assistente, o seu médico, que já está acompanhando ela há muito tempo, para conversar ou para acompanhar o trabalho do perito e, às vezes, dar alguma dica, alguma informação relevante também para o caso, ou acerca dos seus problemas. Ou algo que não foi visto pelo perito e alertá-lo também naquele momento. Perfeito. Né? O próprio assistente médico, ele também faz um laudo do assistente que ajuda então, dentro do processo. Ficam dois laudos daí. O laudo oficial do juízo, né, que é o expert do juízo, quem faz ali toda a conclusão para o juiz. Certo. Se for favorável, né, a gente agradece e acompanha o laudo. Caso desfavorável, com o assistente, com o nosso laudo médico nosso assistente. É mais um instrumento para recurso, Perfeito. É isso? É mais um auxílio, né, uma assistência para o processo caminhar da maneira mais adequada. E assim que a pessoa é afastada ou tem algum acidente de trabalho, né? Em relação quais são as primeiras medidas que essa pessoa deve tomar? Sempre comunicar o empregador, sempre pedir para que o empregador faça a CAT. Se for muito grave, né, as questões, afastar pelo INSS é muito importante também para a recuperação. E também o próprio documento do INSS dá base para uma eventual responsabilização da empresa, se efetivamente tiver ali, né, os requisitos da indenização, que é a culpa, o dano e o nexo entre a patologia, doença ou acidente e o próprio trabalho executado. Não é qualquer trabalho ou qualquer acidente que é caracterizado. Né? E aí tem situações diferentes, né? De doença ocupacional que tirou a pessoa do trabalho momentaneamente, foi reabilitada, e ela vai conviver, às vezes, com algum problema ou não, e aquelas que são permanentes, em que a pessoa não pode mais trabalhar também, né? Exato. Nesses casos, existe, né, um pedido específico de dano material que a gente pede, se ficar comprovado que não tem mais capacidade de trabalho, mas a gente fala em invalidez, né, laborativa, a gente pede pensão vitalícia, tem outros tipos de danos materiais que é pedido quando ocorre essa situação. Por isso a importância de buscar uma ajuda jurídica, né, doutor? Sempre acompanhamento jurídico especializado é a melhor solução para o seu caso. Muito bem. Eu conversei aqui com o advogado do escritório Lima e Pégulo Advogados, doutor Paulo Robson Damasceno. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, viu? Eu que agradeço o convite, estamos sempre aí. Um bom dia para o senhor. Obrigado. CBN